Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a literatura brasileira A Escrava Isaura, obra de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães nasceu em 15 de agosto de 1825, em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Ele estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e se formou no ano de 1852. Bernardo Guimarães fez parte de uma geração de escritores que se interessava pelas obras dos escritores ingleses Lord Byron. Após abandonar a vida boêmia de estudantes, trabalhou como juiz em Catalão, no estado de Goiás. Também foi redator do jornal Atualidade do Rio de Janeiro e professor em Minas Gerais, onde se casou e teve filhos. Depois de ficar famoso com a publicação de seus romances, A Escrava Isaura, o autor faleceu em 10 de março de 1884, em Ouro Preto. Segundo o narrador, a história se passa nos primeiros anos do reinado de Dom Pedro II, ou seja, no segundo reinado. Como sabemos, o reinado de Dom Pedro II durou de 1840 a 1889. O principal espaço de narrativa é uma fazenda, a qual é localizada no município de Campos do Goytacazes, no estado de Rio de Janeiro. Mais parte da história também se passa em Recife. Agora, vamos conhecer os personagens dessa história tão conhecida. A Escrava Isaura apresenta uma variedade de personagens que desempenham papéis distintos na trama. Além da protagonista Isaura, uma escrava branca de origem nobre, há outros personagens importantes na narrativa. Álvaro, jovem abolicionista e herói romântico que se apaixona por Isaura e luta pela libertação dela. Leôncio, vilão da história, é o cruel e possessivo senhor de Isaura, responsável por grande parte do sofrimento da protagonista. Malvina, esposa de Álvaro, que enfrenta seus próprios conflitos emocionais ao se deparar com a paixão do marido por Isaura. Rosa, amiga e confidente de Isaura, também escrava, que compartilha dos sofrimentos e das esperanças da protagonista. Miguel, pai de Isaura, um homem bondoso e sofrido que busca incessantemente a liberdade da filha. Esses são alguns dos personagens centrais que contribuem para a trama e para o desenvolvimento das questões abordadas na obra de Bernardo Guimarães. Cada um deles representa diferentes facetas da sociedade escravista do Brasil no século XIX. Agora vamos falar sobre o enredo dessa obra tão famosa. Isaura nasceu em 1835, na fazenda do Comendador Almeida, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Ela é filha da bela e virgem negra Juliana, escrava do Comendador, e do feitor da fazenda, Miguel. Juliana morre pouco depois do parto, pois sempre se negou a ir para a cama com o Comendador, pois amava Miguel, e por vingança do Comendador, acaba morrendo açoitada no tronco. Isaura, sua filha, é criada e educada por Gertrudes, mulher do Comendador, que sempre quis ter uma filha. Apesar da excelente educação e de ter a pele muito clara, Isaura é escrava do Comendador, por ter nascido filha de sua escrava. Isaura, escrava de pele branca, foi criada como filha na família em que serve. Foi durante muito tempo a protegida da matriarca, que prometeu que após a sua morte a moça deveria ser liberta. Entretanto, esse último desejo não foi satisfeito e Isaura se tornou propriedade de Leôncio, um jovem sem caráter que por ela se interessa apesar de casado. A beleza da jovem cativa desperta paixões em vários dos personagens, além de Leôncio, o jardineiro Belchior, o feitor da fazenda e até o irmão de Malvina, esposa de Leôncio, fazem propostas à moça. O pai da escrava, um homem livre chamado Miguel, reúne a vultosa quantia que fora pedido pelo pai de Leôncio para libertá-la. Porém, o vilão encontra uma maneira para descumprir a promessa do pai, fingindo luto por sua morte. Inconformada com a situação, Malvina retorna para a casa de seus pais, fato que deixa Leôncio livre para atormentar Isaura. O pai de Isaura, Miguel,
Decide então fugir com a filha para o nordeste do país. Os dois se instalam em Recife e adotam novos nomes. Na nova cidade, Isaura conhece Álvaro, homem por quem se apaixona e é correspondida. Ele fica sabendo que ela é uma escrava fugida da pior maneira ao levá-la a um baile, e um estudante a denunciar na frente de todos. Isaura é obrigada, então, a assumir sua condição. Álvaro, porém, defende a amada. Descoberta, Isaura volta a ser escrava de Leôncio. Numa manobra, Isaura é convencida a se casar com Belchior, porém, antes que a cerimônia fosse realizada, surge Álvaro, que havia descoberto a falência de Leôncio e adquirido sua dívida. Dessa forma, ele passa a ser o dono de todas as propriedades do vilão, incluindo Isaura. Leôncio se mata e a história tem um desfecho feliz. Agora vamos falar sobre as principais características da obra. A construção dos personagens, por exemplo, obedece às fórmulas do gênero. Isaura, a protagonista, é extremamente idealizada, portadora de todo tipo de virtudes e de uma beleza que acompanha essa nobreza de caráter. Além disso, é uma defensora ferrenha de sua honra, e não aceita nenhum tipo de galanteio até encontrar o homem que chega a amar. O mesmo vale para Álvaro, seu par. O amor também é construído de acordo com as convenções românticas. Isaura e Álvaro se apaixonam à primeira vista, como costumava acontecer nos folhetins da época. Sobre a linguagem, como obra romântica, a adjetivação é intensa e elaborada. São abundantes as descrições tanto das personagens quanto da natureza que as cerca, outro valor vinculado ao romantismo. Além disso, o romance apresenta foco narrativo na terceira pessoa. A Escrava Isaura se tornou um livro muito popular já na época de sua publicação, graças ao apelo abolicionista mesclado ao sentimentalismo. O romance foi um sucesso, sobretudo entre o público feminino, que se compadeceu do sofrimento da heroína cativa.